Sejam bem-vindos. O viajante desta semana tem apenas 30 anos, mas já fez muitas viagens dignas de registro e alguma inveja, diga-se. Já foi da Alemanha até à fronteira do Cazaquistão com a China, viajou um ano pela América do Sul, já realizou um gap year, andou um ano a viajar pela Ásia e Sudeste Asiático e acaba de regressar de uma viagem no Afeganistão, esse país maldito lá nos confins da Ásia. Pedro Santos, ou diria Not a Common Life no Instagram. Bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelo convite. Ora essa, bem-vindo à Rádio Observador. Olha, Afeganistão, conta-me lá, é um país tão assustador quanto nos fazem crer na televisão. Fazem crer e com alguma justiça. Por um lado sim e por outro lado não. É um daqueles países bipolares em que tem coisas muito boas como outras muito más. Enquanto uma pessoa está lá, é como entrar num mundo completamente diferente. Antigo, difícil, no mundo antigo, sim, não é? É difícil antigo, entramos lá e não há qualquer tipo de palavras que consigam explicar o que nós estamos a sentir, porque vemos nos filmes, quando estamos a aterrar no aeroporto do Afeganistão e está cheio de aviões militares, e é exatamente isso que acontece. Nós estamos a aterrar e olho para o lado do meu avião e só vejo helicópteros, tanques, equipamento militar e penso, ok, estou mesmo a chegar a Cabul. Estou a aterrar num cenário de guerra, sim, não é? Num cenário de guerra, literalmente. Depois, à medida que saímos do aeroporto e começamos a ver tanques e helicópteros de combate e os talibã com armamento militar que os americanos lá deixaram, como por exemplo coisas ridículas. Durante o dia estou a andar na rua e vejo um talibã todo vestido de preto, com óculos de visão noturna colocados, completamente armado pelos americanos. Estou a pensar, ok, onde é que eu os vim parar? Isto é mesmo como eu estava à espera. São figuras que se impõem, não é, na rua. Sim, que se impõem. Apesar de que toda a gente é sempre muito simpática, porque acho que eles têm ordens dos superiores para serem extremamente simpáticos com os turistas, porque primeiramente eles não têm turistas. Pois. E os poucos que têm querem seduzi-los, sim, não é? E querem que nós digamos coisas boas sobre o Afeganistão. Todas as pessoas são sempre extremamente simpáticas, apesar de existir uma enorme pobreza na rua. Estamos sempre a ver crianças e mulheres a pedirem dinheiro, o que é de facto muito difícil de enfrentar. Mesmo em relação a outros sítios que eu tive, como por exemplo a Índia, no Afeganistão ainda é mais pessoas a pedir na rua. Ainda há mais pedintes do que na Índia. Muito trágico. Mas pronto, as pessoas conseguem ter sempre um sorriso na cara, a maior parte das pessoas, apesar de viverem quase na pobreza extrema. Pois. O que é que te levou ao Afeganistão? Eu sempre tive esta ideia de ir ao Afeganistão, já desde que eu era pequeno, que eu lembro-me perfeitamente em 2001, quando os talibã arrebentaram com os Budas em Bamiyan, aquelas figuras de 50 metros de altura. Tu estiveste lá? Eu estive lá, sim. E desde então eu fiquei sempre, como é que estas pessoas são capazes de destruir este património da humanidade? E eu fui lá para tentar descobrir um pouco sobre o porquê desta razão. E tem muito a ver com a visão que eles têm do Islão, que é uma visão muito dogmática, em que todo tipo de figuras que não sejam de Maomé, que não existe, figuras de Maomé, têm que ser destruídas. Ou seja, qualquer tipo de imagem, de estátua tem que ser destruída, a televisão não pode ter imagem, só pode ser rádio. Não podem haver fotos em casa das pessoas. Portanto, posso concluir que foste tentar perceber, compreender ou perceber a intolerância? Sim. Foi? Sim, foi tentar perceber. Tentar porque não conseguiste. É muito difícil de conseguir. Nós temos que chegar ao ponto de estar lá e tentar compreender e respeitar, apesar de eu não aceitar o que se está a passar naquele país, que eu vejo todos os dias enquanto eu lá estava, e eu tinha o meu guia e o meu motorista. Quantos dias lá estiveste? 10 dias. 10 dias, ok. Eu tinha o meu guia e ele costumava trabalhar para o Ministério das Finanças, antes quando os americanos lá estavam, e quando os talibã tomaram o poder, ele teve que sair do país, fugir, mais tarde voltou e agora tinha uma empresa de turismo. E ele tinha 2 filhas que tinham entre 10 a 12 anos. E então a maior preocupação dele era que agora aos 12 anos as 2 filhas iam ser proibidas de continuar os estudos. Estudar, sim. Ou seja, a maior preocupação dele era o que é que ele poderia fazer, para onde é que ele poderia as enviar, para elas terem uma vida mais normal. E então todos os dias nós estávamos a falar e ele era sempre uma pessoa muito super simpática e super sorridente, e algum dos dias ele acordava e eu via mesmo na cara dele que ele estava mais triste. Eu perguntava-lhe, porquê é que se passa hoje? Está tudo bem? O que é que acontece? Ele depois lá me dizia, ok, hoje passaram mais uma lei que restringe as mulheres desta forma e desta outra forma. Eu lembro perfeitamente a lei que eles passaram quando eu estava lá, era que as mulheres não poderiam ter acesso a cuidados médicos sem ser por mulheres médicas ou enfermeiras.
mas as mulheres enfermeiras e médicas já estão proibidas de exercer, ou seja, basicamente estão a barrar as mulheres de ter qualquer tipo de cuidados médicos no país. Isso é absolutamente trágico, não é? E é trágico, e mesmo de um ponto de vista civilizacional, não é? Se eu quero ter uma civilização, uma sociedade que aquela funcione, não é? Claro, tem que ter toda a gente, não é? As mulheres têm que ter acessos básicos, pelo menos à saúde, não é? Claro. Todos contam, não é? Sim, exatamente, e mesmo que as mulheres fiquem só em casa a tomar conta dos filhos, que é essa visão que eles têm, se a mulher fica doente e não pode ter acesso a cuidados médicos, as crianças sofrem, não é? Claro. Conta-me, o que é que viste no Afeganistão? O que é que vi no... Para além da pobreza extrema, para além de um país, enfim, que se assemelha mais a um filme de guerra, não é? Sim, vi muitos templos antigos budistas, coisas que eu nunca pensava, coisas com 2500 anos de idade, stupas gigantes, cravadas nas rochas, completamente impressionantes, majestosas, sem nenhum tipo de turista à volta. Só andava lá eu basicamente com o meu guia e o meu motorista. Eras bem recebido? Já dizias que sim, que as pessoas se tratavam bem. Sim. O que é engraçado é que temos o nosso embaixador internacional, não é? Que temos o Cristiano Ronaldo, que é o nosso embaixador, e mesmo no Afeganistão, mesmo os talibãs que não sabem ler nem escrever, sabem quem é que é o Cristiano Ronaldo. Incrível. Não sabem mais nada sobre Portugal, mas Cristiano Ronaldo está lá sempre garantido. Portanto, o governo talibã funciona mal, é isso que podemos concluir, porque se eles proíbem a música, a cultura ocidental, e há muita gente que sabe quem é o Cristiano, sim, meus amigos, vocês têm um problema, isso não está a funcionar. Eles têm uma coisa engraçada que é, eu posso estar num sítio onde não tem eletricidade nem água, mas rede móvel eles têm, porque os americanos construíram as redes lá, e então às vezes via um talibã num checkpoint com a arma na mão a ver o TikTok e a ver os highlights do Manchester United enquanto estávamos no meio do nada e no meio da pobreza. Sim. E o que é engraçado é que eles conseguem fazer essa diferença entre a vida deles, ao lado deles, que eles estão a ver, né, que é as mulheres completamente tapadas, e depois estão a ver uma realidade ocidental completamente que não tem nada a ver com eles. Quase que vivem divididos, não é? Entre a realidade e um mundo virtual que possivelmente, se calhar, no seu íntimo, eles pretendem pertencer, não é? Sim, eu acho que... Sentiste isso enquanto lá estiveste? Senti maioritariamente com as crianças, que eles queriam muito falar e queriam muito saber de onde é que eu era... E que eles têm todos muito acesso já aos telemóveis, ou seja, conseguem ter acesso às redes sociais, ao TikTok, ao Instagram, e eles conseguem ver uma realidade completamente diferente da deles, e que tinham mais ou menos até há cerca de 4 ou 5 anos, e que tem sido constantemente tirada a passos largos. E então eu noto que as gerações mais novas, mesmo os talibãs mais novos, cerca de 20 anos, que consigo ver na cara deles que eles querem conversar muito mais do que deixam sair, porque os mais velhos não os deixam falar abertamente com os turistas. Muito bem. Olha, tive aqui há umas semanas o professor José Luís Santos, que também regressou de uma viagem no Afeganistão. Ele dizia que a situação das mulheres lá no Afeganistão, enfim, não era tão... Não era como contavam, sim. ou como as notícias que nos chegavam aqui. Tu viste mulheres ocidentalizadas a circular livremente pelas ruas do Afeganistão ou não? Em Cabul vi 2 ou 3 mulheres que estavam vestidas mais ou menos como o Ocidente, mas maioritariamente têm que usar sempre o hijab, pelo menos. Lenço, não é? O lenço, para sim. A cara. Em Cabul, na capital, pelo menos, e nas vilas, mais no meio do Afeganistão, muitas utilizam mesmo a burca completamente. Não se consegue ver sequer a cara, nem os olhos, e não sabemos se a pessoa sequer está a andar de frente ou de costas. Que horror. É completamente horrível. Mas, de facto, as mulheres continuam a andar sozinhas na rua, que foi proibido pelos talibãs, elas continuam a andar sozinhas na rua, continuam a ir à casa umas das outras, a ir às compras, algumas mulheres ainda a trabalhar, maioritariamente no aeroporto. E algumas, no aeroporto, mulheres. No aeroporto. Aliás, o José Luís contava uma história muito engraçada. A primeira pessoa que lhe carimbou o passaporte à chegada ao Afeganistão era uma mulher. Sério? Que engraçado. A ti não? Não, era mesmo os talibãs. Os talibãs com uma cara de maus a perguntarem o que é que eu estava ali a fazer. Mas sim, as mulheres... Olha, houve assim algum momento de tensão entre ti e os talibãs lá no Afeganistão? Não, maioritariamente eles só queriam mostrar que estavam presentes. Ou seja, às vezes eles não sabiam muito bem falar inglês, mas abriam uma porta do carro e perguntavam-me coisas completamente fora do normal. Tem GPS? GPS? Não tenho GPS. Ele...
ok, carry on. Então, ok. Eles falavam inglês. Falavam inglês, eles diziam sempre welcome to Afghanistan. Isso é um bocadinho anedótico até, não é? Como é que um país, enfim, anti-americano, não é? Mas o engraçado é usa que... armas americanas, exatamente. Tecnologia americana, segue o mundo ocidental. Sim, e é engraçado porque hoje em dia, todas as pessoas que eu perguntei, eles não dizem que não têm nada contra os americanos, porque os americanos foram-se embora, continuam a ajudar-lhes, continuam a mandar-lhes ajuda humanitária todas as semanas, segundo os Talibã, e deixaram-lhes lá todo o armamento que eles agora estão a utilizar para se impor, se impor naquela região. Ou seja, por eles estão extremamente contentes com os americanos, eles não têm nada contra eles. Aconselharias uma viagem ao Afeganistão aos nossos ouvintes? Pedro? Difícil. Tem que ser uma pessoa que... Pedro coça a barba. Estou aqui a pensar. Tem que ser uma pessoa que já tenha algum tipo de... alguma experiência de viajar e que esteja à vontade para estar em situações de extremamente desconforto e que consiga... Tu estiveste perante situações de extremo desconforto? Sim. Conta. No Afeganistão é difícil porque em todos os nossos momentos estamos desconfortáveis. Ou seja, desde o momento que chegamos até que saímos, estamos em sempre aquela tensão no ar, estamos sempre a ver pessoas armadas à nossa volta. É isso que eu ia dizer. Há sítios em que eu quero sair do carro, por exemplo, num mercado em Bamiyan, que eu estava no mercado e eu vi que o mercado tão giro, vamos sair do carro para ver. E o meu guia disse, não, aqui há 3 meses houve um grupo de turistas que morreu aqui. E então não podemos sair aqui a esta hora, porque já eram tipo 6h30, já está a escurecer, e temos que voltar para o hotel. E eu, ok, sem problema, vamos voltar para o hotel, sim. Sim. Por isso há sempre essa tensão no ar, que algo pode correr mal a qualquer momento, mas que felizmente para mim tive muita sorte e correu tudo extremamente bem. Ainda bem. Portanto, dizias que para ir ao Afeganistão é preciso ter alguma experiência, isso tu já tens, porque já fizeste aqui viagens grandes, dei conta de algumas na introdução da nossa conversa. Foste até à fronteira com a China, ali, que não é ali. ali ao pé. Ali ao pé, no Cazaquistão, com amigos. Como é que foi esta viagem? Não foi à boleia? Não foi à boleia. Não. Foi num carro? Foi num carro. Nós tínhamos esta ideia já desde os 3 meses, não foi? Mais ou menos 3 meses. 3 meses. Quase 3 meses. Nós comprámos um carro, eu e 3 amigos, comprámos um carro na Alemanha, um Mercedes, e já uma carrinha, assim, já dos anos 90, início dos anos 2000. Basicamente um tanque de guerra. Equipada com um motor capaz de chegar a 1 milhão de quilómetros. Sim, sem problema nenhum. Só com óleo Fula? Sim, basicamente. E então decidimos fazer uma road trip até o máximo que nós conseguíssemos chegar. Tínhamos o objetivo de chegar até à China. Tivemos inúmeras peripécias pelo meio, tivemos que passar muitas fronteiras que demoram horas e horas e horas, completas horas a passar, coisas mesmo... Qual foi o trajeto? Portanto, a Alemanha... Fizemos a Alemanha, fizemos em direção à Turquia, todos os países da União Europeia, depois Geórgia, Arménia, Geórgia outra vez, Rússia, passámos pela Rússia, tivemos um visto de 3 dias para passar pela Rússia. E foi para percorrer quantos quilómetros? Para percorrer 1.200 km. Uou, 3 dias. Sim. Sempre a acelerar. E numa situação de constantes checkpoints militares, porque estamos... Sempre a atrasar, não é? Estamos na Geórgia e se subirmos para a Rússia, do lado esquerdo é a Ucrânia e do lado direito é o Cazaquistão. Ou seja, cada vez que nós vemos uma placa a apontar para o lado esquerdo da Ucrânia, ok, direita. Vamos girar à direita aqui. Não interessa para onde é, mas é para a direita aqui. Mas sim, porque essa viagem foi em 2023. Sim, certo? Foi em 2023. Portanto, já a Ucrânia estava em guerra. Sim. No auge da guerra da Ucrânia, especialmente ainda mais junto à fronteira, naquela situação, que estávamos sempre a passarem por nós. Colunas militares, tanques, pronto, era sempre uma complicação. Felizmente não nos aconteceu nada e as pessoas até estavam bastante simpáticas. O engraçado foi que para entrarmos na Rússia tivemos que passar pela fronteira e tivemos que ter o visto. E então foi um processo de 10 dias, fomos a várias entrevistas. Uma delas tive que estar a escrever em todos os países que eu tinha estado nos últimos 5 anos, à mão, e a senhora olhar-me diretamente nos olhos a dizer-me: se você errar uma data por um dia, o visto vai ser declinado. Sério? Sim, exatamente. Ok, sem stress, sem problema nenhum. Ui. E o que correu tudo bem, felizmente. Na segunda entrevista foi a parte mais interessante, que fomos individualmente entrevistados pelo FSB, que é o KGB, de antigamente, numa sala assim meio iluminada, com uma secretária ao meio, várias cadeiras ao lado. Entram 2 homens, um com uma pastinha, óculos,
Basicamente, parece que estamos num filme da Guerra Fria. Da Guerra Fria, sim. Filme de espionagem. Sim, filme de espionagem. Abre a pastinha, pergunta o que é que estamos aqui a fazer, a escrever no computador, sim. O que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer, durante 40 minutos. E no final já estamos já perceberam que somos apenas viajantes. Já se estão a rir e já estamos ali a criar alguma intimidade. O mais engraçado disto tudo é que na parede do escritório está uma foto enorme da Rússia, do mapa da Rússia, ainda da União Soviética, ou seja, com todos os países da União Soviética, ok. mapa dos anos 70. Portanto, eles não esqueceram. Não esqueceram. Não esqueceram e fazem questão de mostrar. Fazem questão de lembrar. E por cima uma imagem, uma foto de perfil do Putin. Ui. A olhar para nós com um ar ameaçador enquanto estamos a ser entrevistados pelo FSB. Foi uma experiência muito, muito engraçada. Ele que também foi elemento do FSB, sim, não é? Sim. Ele foi chefe do KGB, sim, nos anos 80, 90. Sim, na Alemanha. Foi operacional lá na Alemanha. Sim. Muito bem. Olha, vamos continuar a conversar sobre essa viagem que te levou com os amigos de carro até ao Cazaquistão, à fronteira do Cazaquistão com a China. Mas para já, Pedro, vamos abrir o álbum de viagem. Pedro Santos, guardas em casa ou contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas muitas viagens? Tenho alguns objetos e como muitos dos teus convidados que já aqui vieram, normalmente viajo só com uma mala pequena, por isso não tenho muito espaço para trazer coisas, mas uma das coisas que eu trouxe foi uma corda, assim uma argola, uma corda feita de pele de cabra, que me foi dada por um pastor em Socotra, no Iémen. Ah, sim, a ilha de Socotra. A ilha de Socotra. Socotra. No Iémen, que é um dos lugares mais remotos e mais bonitos e fantásticos na Terra, que eu já tive a oportunidade. Quantos dias estiveste em Socotra? Tive 7 dias. 7 dias. Que é o mínimo que se consegue estar, porque só existe um avião por semana, ou seja, temos que ficar lá uma semana independentemente, quer queiramos, quer não. Portanto, em Socotra não se pode adoecer. Não se pode. Especialmente porque nem sequer então tens que esperar, mas tens que esperar. E eles nem têm hospital, por isso não há mesmo nada a fazer. Portanto, não é aconselhável a quem ainda tem apêndice. Não é. Não é aconselhável. Estou a brincar. Claro que é. Tudo pode acontecer em qualquer lado. Conta o tal aro de cabra. Esta corda, eu até devia ter trazido, porque era engraçado estarmos aqui a experimentar agora aqui no estúdio. Olha! Que basicamente é utilizado pelos pastores para estarem sentados durante horas na mesma posição. E então eles sentam-se no chão, assim, em posição fetal, com os joelhos juntos assim ao peito. Sim. E a corda fica atrás das costas deles e a fazer força nos joelhos. Ou seja, estamos ali é uma como se estivéssemos num berço. Ok. Trancados. A posição fetal trancada. Exatamente, ali trancados. E é aquela expressão de primeiro estranha-se e depois entranha-se. E inicialmente achei, isto é um pouco estranho, mas ao fim de 10, 15 minutos, isto, afinal até é confortável. Ok, vês televisão com isso agora, não? Então, o engraçado foi quando eu trouxe aquilo para casa, que está um cheiro intenso a cabra. Que não é tratado, ou seja, teve 3 meses cá fora a apanhar ar até que pudesse entrar para casa. Para perder o cheiro. Muito bem. Mas usas? Não. De vez em quando para mostrar é engraçado para mostrar aos convidados. Vamos mostrar aos convidados que vão lá a casa. Muito bem. Estamos à conversa com o Pedro Santos. Fazemos aqui uma pausa, regressamos já a seguir. Até já. Aquilo estava tudo contaminado por tudo quanto era gente. Esta é a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Episódio 3. O assassino comete um erro. A Caça ao Estripador de Lisboa é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Inês Castelo Branco, e tem banda sonora original de Mário Lajinha. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo, esta semana com o viajante Pedro Santos, de 30 anos. Ele já realizou longas viagens, esteve recentemente no Afeganistão, já percorreu a América do Sul, foi da Alemanha até à China, de carro com um grupo de amigos e também já realizou um gap year pela Ásia e também Sudeste Asiático. Ficámos nesta viagem, Pedro, no final da primeira parte, que te levou de carro da Alemanha até ao Cazaquistão. Nunca tinhas estado na Ásia Central? Nunca tinha tido a oportunidade de viajar por esses países, que são países completamente ignorados pelo turismo ocidental e que são de facto fantásticos em termos de história e cultura. Tudo e mais alguma coisa que se possa pensar encontramos naqueles países, no Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão, são realmente fantásticos. É uma viagem... Sentes-te a viajar no tempo? Em alguns países, sim. Em alguns países, sim. O Uzbequistão já é um pouco mais desenvolvido. O Tajiquistão é como se fosse uma mini Coreia do Norte, em que eles têm um presidente que já está no poder há 40 anos, sim. Ou seja, basicamente um ditador. E então ele desenhou a cidade, a capital, à sua imagem e basicamente fez grandes avenidas, mas claramente que se vê que não foi utilizado um plano urbanístico, porque temos uma avenida gigantesca, ao lado temos um estádio a cair aos pecados, do outro lado da rua uma central termoelétrica, depois um arranha-céus. Tem espaço, não é? Tem bastante espaço. Não sei, estou-me a colocar na cabeça dele, não é? Se tem espaço, posso fazer muitos disparates urbanísticos. Não, mas talvez um bocado a herança do brutalismo soviético. Sim, não é? muito brutalismo soviético. Eles, inclusive, têm o túnel, que é um túnel que chama-se o Death Tunnel, que tem cerca de 5 km que atravessa a montanha dos Himalaias, que ali é os Himalaias. E então é um túnel que já lá morreram muitas pessoas, que demora cerca de meia hora a atravessar de um lado ao outro. E que não tem sequer iluminação, basicamente. Nem sequer tem tipo uns exaustores para nada. Não existe qualquer tipo de infraestrutura. Ou seja, se o carro avariar ali no meio, morremos logo intoxicados com os vapores, com o CO2 dos carros, o que é completamente perigoso. E como é que se conduz dentro desse túnel? É sempre em frente. Pronto, é a melhor resposta. Tem muitos buracos pelo meio, mas é sempre em frente. É sempre tentar não bater nos caminhões para não haver ali um problema pelo meio, mas é relativamente fácil, tirando o nervosismo de estar num túnel em que, se o carro avariar, podemos morrer a qualquer momento, basicamente. Claro. Olha, o que é que um português, enfim, que também vivia na Alemanha, sente... quando viaja por um lugar tão inóspito quanto a Ásia Central a caminho da China? É difícil descrever o que é que sentimos. Até sentimos um pouco como os antigos descobridores da nossa história, que estamos a descobrir algo novo e que sentimos como o Vasco da Gama a navegar pelos mares. E é um sentimento de descoberta, até porque muitas pessoas com quem nós lidamos nunca ouviram falar de Portugal ou nunca conheceram nenhum português, porque nós somos um povo, somos muito poucos. Sentes-te assim a desbravar, isso? Sim, basicamente a desbravar. E até porque sou a primeira pessoa da minha família a fazer este tipo de viagens. E é sempre engraçado voltar e contar à minha família todas as experiências. E eles vivem um pouco através de mim este tipo de experiências. Muito bem, espetacular. Foi esse espírito de curiosidade e de querer desbravar e conhecer o mundo que te levou a fazer logo a seguir à universidade um gap year, Pedro? Sim, eu sempre tive essa ideia de fazer um gap year depois da universidade, que eu queria explorar a Ásia. Inspirado pelo quê? Boa pergunta. Eu sempre queria fazer algo depois da universidade sem sair e logo trabalhar, porque senti, ok, ou é agora ou já não vou fazer mais para o resto da vida. Felizmente continuo a viajar bastante, mas na altura pensava, ok, vai ser só agora e depois vai ser uma vida inteira sem viajar até à reforma. Começaste a imaginar sentado num sofá a ver televisão, rodeado de filhos. Sim, comecei logo a entrar em stress. Então pensei, agora que eu juntei aqui um bocadinho de dinheiro que eu tinha, fui fazer esse gap year em que basicamente foi a viagem mais difícil da minha vida. Quanto tempo é que durou? Foi um ano. Foi o máximo tempo possível. Porquê é que foi a mais difícil? Porque era a primeira? Sim, era a primeira sozinho, na altura com a minha ex-namorada, e era em modo difícil, ou seja, nós como não tínhamos muito dinheiro, era basicamente chegar ao site do Booking e escolher pelos hotéis, pelos mais baratos, e ficar no primeiro ou segundo, por exemplo. Ou seja, ficámos em hotéis com baratas, cheira mal, sem cobertores. Às vezes faria mais sentido dormir ao relento. Sim.
também a comer sempre street food, sempre a comer na rua, que também não ajuda à nossa saúde. Ou seja, nessa viagem devo ter perdido uns 10 quilos ao todo esse ano. Mas não adoeceste? Adoeci algumas vezes, mas aquilo, depois começamos a habituar e já estamos habituados e aquilo passa tudo rapidamente. Muito bem. Mas sentiste que esse ano a viajar te fez crescer? Esse ano a viajar pela Ásia e Sudeste Asiático, sim, não é? Asiático, sim. Fez-me crescer muito enquanto pessoa e em termos de perceber que existe um mundo lá fora. Especialmente na Índia, em que é tudo é um mundo completamente à parte, em que estamos a explorar uma cultura milenar que é inexplicável. Só uma pessoa indo lá, com todos os cheiros, todas as experiências que nós lá temos, foi uma coisa que me marcou bastante, porque eu estive lá 2 meses e um desses meses estive a ensinar inglês numa escola primária, remota, no meio do nada, em que nós dormíamos na escola. E então conheci a família, as famílias todas dos pais, e todos me convidavam para ir à casa deles. Foi uma experiência fantástica. Todas as pessoas deviam, pelo menos, experimentar isso uma vez na vida. Porque há diferentes culturas, não é? Sim, é toda uma fase de crescimento, que estamos fora da nossa zona de conforto. Estamos sempre a aprender coisas novas, línguas completamente diferentes, pessoas completamente diferentes. Comida completamente diferente. Até demais. E sujeitarmos a experiências que podem ser degradantes, mas que na altura nos podem parecer degradantes, sim, mas que servem para nós nos transformarmos. Passaste por alguma experiência dessas, Pedro? Passei já muitas vezes. Muitas que eu noto em termos de ganhar paciência. Eu não era uma pessoa muito paciente. Não eras? Hoje em dia sou a pessoa mais paciente. Posso estar numa fila 5 horas e as pessoas estão a reclamar e eu estou ali sentado a falar com as pessoas sem qualquer tipo de problema. Okay. Depois de passar algumas fronteiras, especialmente na Ásia Central, em que tive entre 24 a 25 horas para conseguir passar a fronteira de um lado para o outro nos países. Ui, sem pagar ou depois de pagar? Sempre ali um subornozinho pelo meio. Porque eu conheci pessoas a passar essas fronteiras que tinham demorado 3 a 4 dias para passar a fronteira. Ou seja, eles já levavam a comida, já sabiam que iam ficar a dormir no carro e levavam comida e tudo. E depois de passar por essas experiências, sinto que sou uma pessoa muito mais calma e muito Mas relaxada. conta lá uma experiência que tenhas vivido em contexto de viagem e que pensaste assim... na altura aquilo não fez sentido, senti-me a pior pessoa do mundo ou a pessoa mais rebaixada, mas hoje, à distância, eu digo, valeu a pena. Por exemplo, quando estava agora a fazer esta road trip, como estávamos a falar pela Ásia Central, e eu estava a passar do Tajiquistão para o Uzbequistão, e demorámos cerca de 25 horas a passar a fronteira, mas não foi o tempo, foram-se as peripécias que nós passámos nessa fronteira. Logo a primeira, à chegada à fronteira, tivemos 10 horas à espera, na fila. Na fila, que não é uma fila, é basicamente um funil. Fila é um conceito europeu e ocidental que não existe neste tipo de países. E então, depois de darmos 10 horas à espera, entramos no checkpoint para revistarem-nos o carro. Faltou a luz, já era de noite, e o checkpoint é tipo um fosso das inspeções. Sim. Para verem por baixo do carro e tudo mais. E então eu estava fora do carro a ajudar o meu amigo a entrar por cima desse fosso e distraí-me, e ele também se distraiu, porque já estávamos lá completamente, estava cheio de pessoas à nossa volta, e ele mete 2 das rodas para dentro do carro, do carro para dentro do fosso, ou seja, o carro ficou metade dentro do fosso, metade com 2 rodas no ar. E então pensei, ok, é aqui que acaba a viagem, pronto, foi bom enquanto durou, vou já começar a ver aviões de volta para casa. Mas felizmente nestas situações, e estamos rodeados de bons samaritanos nestas situações, nestes países, e cerca de 20 ou 30 homens do nada apareceram e começaram-nos logo a ajudar a tirar o carro dentro do fosso, que é um tanque, como eu já tinha dito, que é um carro de 2 toneladas, que é extremamente pesado. E felizmente o carro não estava estragado, tínhamos só partido o tubo de escape, ou seja, tivemos sortudos nessa fase. Passando esse checkpoint, tivemos outro checkpoint e pensámos, ok, agora é mais fácil, já passámos por 10 horas aqui, vamos chegar aqui e vai correr tudo bem. Andamos 200 metros de carro, estava uma fila de cerca de 400 pessoas na fila, cá fora ao relento, à chuva, e nós pensámos, ok, vamos fazer por turnos. Eu fui o primeiro a ficar na fila, os outros foram todos para o carro. E entretanto passa 1 hora, 2 horas, ninguém aparecia, ninguém andava sequer na fila, estávamos ali parados, e eu vejo uma pessoa lá à frente que estava a ajudar outras pessoas a passar a fronteira, assim, de uma forma muito, muito relaxada. Eu assim, ok, vou passar à frente e vou lá falar com ele.
E então fui lá falar com ele e rapidamente me apercebi que esta pessoa era basicamente o rei daquela fronteira. Ao fim de meia hora estávamos a conversar, ele já me estava a mostrar vídeos das próprias câmaras de segurança da fronteira, em que mostrar vídeos em que tinham aprendido droga, armas. Eu sei, ok, pronto, já percebi que és o gajo que manda aqui na fronteira, por isso perguntei-lhe, por acaso não me podes ajudar a passar à frente destas pessoas todas? Sim. Ele, claro, já me podias ter perguntado antes, vem comigo. Então eu passo à frente de todas as pessoas na fronteira, à frente de 400 pessoas, entro para dentro do guichê da imigração, entrego os 4 passaportes, o oficial nem sequer olha para mim, abre os 4 passaportes, carimba-os todos, devolve os passaportes, nem sequer olham para mim, dizem-me adeus, eu saio de lá de dentro, ele diz, bom, eu pensar, ok, ele vai me pedir dinheiro ou assim, não, ele diz só, obrigado por estás a visitar a Ásia Central, desaparece completamente. E eu volto para o carro e fico incrédulo porque consegui passar à frente daquelas 400 pessoas. Explicação para isso. Explicação, eu adicionei no WhatsApp porque ficámos bons amigos. eu tenho a ideia que ele é basicamente um camionista / traficante de algum tipo de não sei se é pessoas, se é armas, se é o que é que se passa ali. Ok, deve ter pensado. É melhor que este português, acompanhado aqui por 3 amigos, não veja o que está para acontecer. Será? Vamos despachá-lo. É capaz. Ele até gostou do meu carro, teve a ver a Mercedes, a carrinha. Foi? Podes passa à frente e deixou-nos passar a fronteira. E com todo foram cerca de 25 horas a passar esta fronteira, que com todas estas peripécias foi uma experiência fantástica. Muito bem. Olha, já andaste por quase todo o mundo, não foste à África ainda? Já fui só Norte de África. Já fui à Mauritânia. Fazer aquele comboio. Não sei se conheces, o comboio mais longo do mundo. Mais longo do mundo, de carga, que é de carvão, em que dormimos em cima do comboio, que é uma daquelas experiências que nós estamos a fazer e estamos a pensar naquele momento, porque é que eu vim para aqui fazer? Pois, aquilo basicamente é masoquismo, não é? Sim, é masoquismo autêntico, porque está um frio tremendo. Ir fazer uma viagem ao frio e sair de lá todo sujo. Sim, exato, completamente todo. Mas sujo é mesmo sujo, até o nariz lá por dentro, tudo, não é? Estamos a falar de sujidade, de termos, ao fim de uma semana, continuar a encontrar carvão no meu corpo. eu engraçado é que eu saí do comboio e tiramos uma foto, todos contentes, não sei o quê. Chegámos ao hotel, descobri que às 7 da manhã, que estava um frio horrível, e não tinham água quente, ou seja, toda a gente teve que tomar banho de água gelada. Depois de termos estado a dormir em cima do comboio, sem dormir, basicamente, porque eu estive ao relente. Completamente cheios de carvão e sem conseguir tomar banho. Ok, mas nunca fizeste uma viagem grande em África? Não, está por vir. Está por vir. Andei a pensar numa road trip de Lisboa até à África do Sul, de carro, mas isso talvez seja um bocadinho mais difícil, essa road trip, e talvez seja preciso 4 ou 5 meses, e já precisa um carro melhor, um Jeep ou algo do género, em que temos toda uma logística, temos que levar tendas, temos que levar muitos equipamentos necessários para fazer essa viagem. Olha, boa sorte. Depois volto cá se sobreviver e eu conto. Claro que sobrevives e vens cá contar tudo, claro que sim. Olha, minimalista foi o registro da tua viagem pela América do Sul. Aí é mais fácil, não é? Sim, aí é mais fácil. Tiveste um ano, não foi? Um ano na América do Sul é muito mais fácil porque há muito mais infraestrutura para o turismo. Nós falamos ali o portunhol e eles entendem-nos mais ou menos. Todas as pessoas são super simpáticas. Há um pouco o perigo da insegurança, claro. Olha, qual foi a coisa mais assustadora que viveste em viagem? Mais assustadora foi uma tentativa de assalto na Colômbia. Que eu estava em Cartagena, no norte, e então estava numa discoteca e eu estava a sair da discoteca para ir ao multibanco. Pensei, isto não tenho dinheiro, 3 da manhã, ideia ótima, vou ali ao multibanco, já agora. Em que saí da discoteca e à medida que estava a aproximar-me do multibanco e comecei a tirar dinheiro, apareceu-me logo um fulano atrás de mim. Eu pensei, ok, pronto, é agora que já foste, é Pedro. Agora que vou ser assaltado. Sim. E então eu vir-me e ele está completamente, não consigo ver a cara sequer, e ele tira literalmente um machete, daqueles machetes, aquelas espadas de cortar árvores na selva, basicamente. Exato, de ir a abrir caminho no meio da selva, não é? No meio da selva, e fica a olhar para mim sem falar nada. E eu fico a olhar para ele e viro-me para ele e digo-lhe em espanhol: tu não me vais roubar com esse machete.
Ele fica assim a olhar para mim. Mais nada! Ele fica assim a olhar para mim. Sim. Volta a pôr uma machete nas calças. Ele deve ter pensado, passou-se. Este gajo, não sei, ou está armado, ou não sei. Porque eu pronto, nessa fase já estava a falar bem espanhol. Okay. Ele pensou, este gajo pode não ser daqui, mas pode ser daqui à volta, pode ser daqui desta zona e pode estar armado. Se calhar tinhas um sotaque assim malandreco, sim, não é? De Miami, e ele pensou, isto é um... Talvez. É um sicário de Miami. Vou bater o tipo errado, é melhor ficar quieto. Sim, ele ainda tem uma arma, eu só tenho aqui esta machete pequenina aí de 1,5 metro. Deixa cá meter isto nas calças e ir à minha vida, que deve haver outros turistas aqui. Claro, sentiste medo, obviamente. Senti medo. E olhando para trás, perguntas assim, como é que foste capaz de pensas isso, como é que foste capaz de dizer aquilo, não é? Sim, eu penso às vezes como é que eu fui capaz de dizer isso, homem. Mas naquela altura eu pensei, a discoteca era a 100 metros, e eu pensei, ok, ele não tem uma arma, o que é que ele me vai fazer? Vai correr atrás de mim com uma machete na mão pela rua fora? Ele ainda por cima estava de chinelos, eu pensei, consigo correr mais do que ele. Aquelas ideias que nós temos no momento que depois não fazem muito sentido, mas que fazem, e correu tudo bem, felizmente. Sim. Ainda bem. Fiquei com o telemóvel e com o dinheiro e correu tudo bem. Muito bem, muito bem. Pedro, estamos a chegar ao fim, vamos fazer check-out. Vamos a isso. Vamos embora, então vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre. Não vai, mas a partir de agora vai sempre, que vai ser o AirTag. Vai ser o AirTag, aquele dispositivo de localização da Apple, que tive eu tive a fazer uma road trip também pela Europa de Leste, aqui há 3 meses. E então eu estava com um amigo meu e ele esqueceu-se da mala fora do carro, em que tinha o passaporte e o computador do trabalho. E nós fomos à nossa vida de carro, passado uma hora, ele lembra-se, meu Deus, esqueci-me da mala. Felizmente ele tinha um AirTag dentro da mala, o que nos permitiu saber exatamente ao metro quadrado, basicamente, onde é que estava a mala. Ou seja, nós voltámos à rua onde tínhamos estado e encontramos, tinha uma senhora dentro de uma casa, fomos bater à porta da senhora e ela até ficou impressionada. Como é que vocês sabem que está aqui a mala? É que nós temos um localizador. Muito bem. E é fantástico. Boa dica. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje? É difícil, é entre a Rússia e o Afeganistão. Talvez o do Afeganistão, porque tem que ser através de uma empresa, tens que ser convidado por uma empresa e depois tens que ir à embaixada dos Talibã. Uma empresa de turismo? De turismo, sim, do turismo no Afeganistão. Não consegues individualmente. Ok, portanto, tu contactas a empresa, sim. A empresa solicita-te um convite, sim. Tu apresentas o convite às autoridades talibãs no Dubai. O que pode demorar uma hora ou pode demorar várias semanas. Ui. Ou seja, o que eles nos aconselham é chegarmos lá e telefonarmos para um número, que é uma pessoa que trabalha na embaixada, que é basicamente um facilitador. Okay. Pagamos-lhe $300 e ele trata daquilo logo ali em poucas horas, que é basicamente um suborno, basicamente. É logo uma boa introdução. Sim, há a moral e há a virtude talibã. É logo uma boa introdução, que é pagas este Só dinheiro. tretas, não é? Exatamente. Pagas isto e ficas com o visto. A viagem com mais peripécias que realizei? Foi esse gap year. Esse gap year foi o primeiro, também aquele que me marcou mais, porque também era bastante jovem, tinha 24 anos. E pronto, foi o nível de dificuldade que eu optei por ter, porque não tinha muito dinheiro. Então aconteceu muita coisa porque a Ásia se propicia isso ou porque tu eras verdinho? E as duas coisas. Assim, às vezes era enganado por ali. Não podes ir por aqui, tens que ir por aqui, ou não podes estar fechado, não está aberto. Pimba, um beco, já foste. Basicamente. Olha, a refeição mais estranha que comi? Refeição mais estranha. Acho que já tiveram aqui várias pessoas que disseram isto. Já comi várias coisas como aranhas, camelo, cavalo, mas a mais estranha, porque eu não estava à espera de comer, foi cão, no Vietnã. Que eu só descobri meio da refeição, que eu estava num restaurante no meio do nada no Vietnã, junto à fronteira com a China, e não tinha menu, e basicamente estava um póster na parede de um cão. Eu, pedi comida, porque ninguém falava inglês. Pensaste que era o jeco de estimação do dono do restaurante? Depois pensei que, olha, que giro, tem aqui a foto do seu animal favorito, que giro. E então lá, a meio da refeição, com aquela carne muito estranha, estou a mastigar e começo a perguntar-me isto é o quê? E ele começa-me a apontar para a foto e através do Google Tradutor e percebi que estava de facto a comer... Continuaste depois da refeição? Continuei. E era saborosa então? Era razoável. A recordação de viagem mais cara? Mais cara é uma má recordação, João. Não é nenhum hotel 5 estrelas, nem nada do género, infelizmente. Aqui vale tudo. Partilha. Foi basicamente numa fronteira também para o Uzbequistão, só problemas no Uzbequistão para entrar lá dentro.
em que me foi confiscado um drone, que eu tinha um drone, comprei um drone de $800 e foi-me confiscado pelo exército porque não é permitido. Não te devolveram? Não, eles disseram que está lá no cofre à minha espera, ou seja, tens que lá ir. É isso, ou se algum dos teus ouvintes quiser dar lá um salto e levar uma procuração minha, pode passar lá. Muito bem, ouvinte@observador.pt. Entrem em contacto com a Rádio Observador se algum viajante vai a caminho do Uzbequistão, está lá o drone do Pedro à espera. Perfeito. Quem sabe? Pedro gostava de viajar com... Gostava de viajar com a minha avó, que vou fazê-lo agora no próximo mês, que é Vamos aos Açores, que ela sempre quis ir aos Açores. Boa. Sempre teve esse sonho, por isso eu e a minha irmã vamos lhe concretizar esse sonho de ir aos Açores. Bonito, isso é espetacular. Sim, vai ser a primeira viagem de avião da tua avó? A segunda. A segunda. Vai ser. Ela foi à Madeira e agora vai aos Açores. Eu, por acaso, também nunca fui aos Açores, por isso vai ser fantástico. Espetacular. Então, olha, boa viagem. Desejo-te já. Muito obrigado. A ti e a tua avó, como é que se chama? Maria Emília. Maria Emília, vamos embora. Força aí com o Pedro. Aperte com ele. Pedro, chegámos ao fim. João, que música é que escolheste? Falta a música. Falta a música, exatamente. Eu Qual escolhi a música Dancing Queen, do Zaba. Ui, porquê? Que é uma música que me marcou muito aqui há pouco tempo, há 2 semanas no Afeganistão, quando eu estava lá no meio de nada, a ser conduzido pelo meu motorista e pelo meu guia, em que eles me explicaram que as músicas eram proibidas em público. E estávamos a falar sobre música e eu percebi que eles não conheciam ABBA. Eu achei, isto é inaceitável. É inaceitável que alguém não conheça ABBA. Ou seja, liguei-me ao Bluetooth do carro e fomos durante meia hora a ouvir os greatest hits dos ABBA, enquanto parávamos em checkpoints do Talibã. Ok. Então é uma memória que eu me vou lembrar para sempre. Houve bater de pezinho ou não? Houve assim um bater de pezinho assim ao de leve deles, que não podem também mostrar muito, mas eu ouvi que eles estavam a gostar. Eles gostavam a gostar. Se calhar estão agora a ouvir. Espero bem que sim. Pedro, foi um gosto, muito obrigado. João, muito obrigado pelo convite. Ora essa. O Zaba a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a 8 dias, já sabem. Sejam bons e boas viagens.
Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.